Olá, são 17 horas, né? Dia 9 de setembro de 2020. Estamos iniciando mais uma live, bate-papo coach executivo com Fernando Caldas. E hoje vamos tratar da linha de ação, principalmente em relação à série Como implantar uma controladoria na sua empresa, né? Se a sua empresa não possui uma controladoria, é uma oportunidade de você avaliar o que é necessário para que você possa implantar uma controladoria na sua organização. Lá no primeiro momento em que a gente conversou, inicialmente a gente conversou sobre a necessidade de preparar o executivo, preparar o profissional para que ele possa, né, estar apto a assumir desafios e a crescer profissionalmente, seja como uma carreira executiva, seja como empresário, né, empreendedor, sempre agindo com uma liderança protagonista, né? Isso é o primeiro ponto de premissa que temos defendido e trabalhado. Quer dizer, os profissionais precisam exercer um papel de protagonista. Seja protagonista da sua vida, mais do que nunca, né? Discutimos aqui, nessa leitura de protagonismo, a necessidade de liderar a si mesmo, liderar seus superiores, liderar seus iguais e administrar seus colaboradores para que eles também possam desempenhar o mesmo papel. A partir desse momento, dessa preparação dentro do nosso trabalho de coach executivo, entramos agora com a série da controladoria, como implantar uma controladoria dentro da sua organização. Vimos que a controladoria, ela precisa, olhando sempre um modelo de controladoria de grandes organizações, né? Um modelo de controladoria de grandes empresas, não médias empresas, não. Um modelo de controladoria de grandes empresas, onde você tem que ter nessa controladoria a área contábil, a área fiscal, a área de planejamento e orçamento, a área de custos, tá certo? A área de patrimônio e a área de controle. Então, começamos a abertura das áreas, inicialmente pela área de controle. Por que a área de controle? Porque é ela que dá sustentação a tudo. Então, é importante que você tenha a leitura da área de controle. E na área de controle, a gente abriu essa área em 3 grandes pilares. Primeiro, processos. Segundo, avaliação de risco. Terceiro, políticas, normas e procedimentos, né? Nas lives anteriores, aqueles que estão chegando pela primeira vez para esse bate-papo coach executivo, é importante que assistam as lives anteriores e veja toda a concepção do trabalho que já foi apresentado. Nessa linha de ação, é mais do que nunca necessário a reflexão sobre o meu modelo hoje de controladoria na minha empresa. Como é que é? Está seguindo essa linha? Tem essas áreas em si? Tem a área de controle, tem a área de patrimônio, tem a área de custos, né? Tem a área de planejamento e orçamento, né? Tem a área fiscal e tributária, de planejamento tributário. Como é que está a minha controladoria hoje? Ou é só a contabilidade e mais nada? Então, o modelo que a gente apresentou é um modelo bastante interessante, competitivo e atual com as grandes organizações. Na área de controle, tratamos de processos, tratamos de avaliação de risco, a importância dessas 2 áreas que antecedem, e agora entramos no último pilar, que é a parte de formalização, né? Formalização, que envolve as políticas, as normas e os procedimentos, né? Na hora em que a gente está tratando desse aspecto de políticas, normas e procedimentos, você vai estar formalizando os controles internos da sua empresa. E é sempre importante ter em mente que tudo tem que estar associado à missão, aos valores, né, da organização. Então, nós não podemos olhar nada dentro da empresa se não tiver associado à missão, à visão e aos valores da empresa. Todo um trabalho dentro da empresa visa isso, visa fazer com que dê sustentação à missão do negócio, à missão da organização, aos valores da organização.
e, logicamente, a visão para onde essa empresa busca, quer caminhar e quer alcançar. Então, na hora que a gente vai olhar as políticas, normas e procedimentos, a gente tem que ter essa preocupação de que essas políticas, né, porque a política é o que é? A política são as diretrizes maiores, né? A política, na hora que a gente vai tratar a política de uma área, né, porque agora a gente está entrando em políticas, normas e procedimentos, a gente desce para uma área, qualquer que seja a área financeira, a área de compras, a área de vendas, né? Então ali você tem, cada área dessa tem N processos, não podemos esquecer disso, né? Por exemplo, a área de compras tem vários processos dentro da área de compras, mas existe a política de compras da empresa, existe as normas de compras e existem os procedimentos de compra. Então, a visão é do macro para o micro. Um processo de compras, né? O fluxo do processo da área de compras contempla as políticas, as normas, né? E os procedimentos. A gente nunca pode esquecer esses aspectos. Então a gente chegou agora no detalhe de uma área de controles internos, na documentação, na formalização dessa área. E quando a gente está tratando da política, a política ela define, né, as diretrizes, né, define as diretrizes da área. Se eu quero alcançar determinados objetivos dentro da minha missão, então para a área de compras, para a área de suprimentos, qual é a missão da área de suprimentos? Você tem a missão da empresa e você precisa ter a missão da área de suprimentos, a missão da área de informática, a missão da área financeira, para dar sustentação à missão da empresa. E na hora que a gente vai tratar das políticas, das normas e dos procedimentos, você então começa a detalhar tudo aquilo que vai dar sustentação à missão da empresa na área de compras, por exemplo. Então a política vai definir as diretrizes. Essas diretrizes envolvem no que tange o respeito aos princípios fundamentais da organização, sobre a ética, por exemplo, é na política que vai estar sendo definido isso. Ética, transparência no processo de compras, né? Veja, questões da legalidade da operação. Hoje as empresas estão muito sujeitas ao compliance. Então, a legalidade, né? Isso vai estar definido aonde? Nas políticas, né? Qual é a política da empresa? Que as compras visem a redução de custo. Isso vai estar definido na política. Qual é a política? Qual é a diretriz de diminuição de custo? Qual é a diretriz diminuição do tempo do processo de compra? Qual é a diretriz da política? O cumprimento das questões legais e técnicas das compras. Porque se a missão da empresa, por exemplo, é vender produtos de qualidade por excelência, reconhecido pelo mercado, a área de suprimentos, a missão da área de suprimentos tem que dar suporte a essa missão da empresa. Então, se você está olhando diminuição de custos, mas não pode esquecer da questão da qualidade. Preços de compra competitivos, mas com qualidade no produto. Quem vai definir isso? A política. Tem que estar definido na política, porque a política é a definição das diretrizes da área para se alcançar os objetivos. Então, ali você define isso, define na política. É sempre a visão do macro para o micro. Primeiro a política, depois as normas, tá certo? E por último, os procedimentos. Esse conjunto forma os controles internos que estão nos processos de negócios de uma empresa. E aí a gente está usando como exemplo o processo de compras da área de suprimentos, né? O setor de compras dentro da área de suprimentos, você tem ali a premissa maior. Então, qual é a premissa maior? São as políticas. Nas políticas nós vamos estar definindo os fundamentos, né, da empresa para aquela área de compras em si. E esses fundamentos, né, quais são os princípios fundamentais, né, da área de compras,
você vai estar ali retratando na política. Ou seja, a prática da ética por todos os colaboradores, a transparência no processo de compras, né? A transparência no processo, a integridade das operações, né? Para que se dê confiança e confiabilidade em tudo o que está acontecendo ali. Onde é que eu vou definir isso? Nas políticas. A política eu vou definir isso. A partir desse momento, eu já tenho as premissas básicas da operação, definidas dentro da política. Para qualquer compra, compra de bens, compra de produtos e compra de serviços, ok? Então, nessa linha de ação, não importa, eu tenho que estar tudo consolidado dentro da área de compras e dentro das políticas. Ah, não, mas as compras de marketing, todas as aquisições de serviço da área de marketing não passam pelo setor de compras. Se essa for uma decisão da organização, é preciso que isso também esteja definido na política. Mas se a decisão é que todas as áreas, ninguém compra nada que não ser a área de compras que compre, isso tudo tem que estar definido na política. A política é a visão maior, ok? A política é a visão maior para que se possa chegar ao detalhe. Então, as macros decisões são registradas na política de compras, tá certo? Pode ser também a política da área financeira, e aí vamos desenvolver o foco da área financeira e as políticas inerentes à área financeira, sempre preocupado em atender e dar sustentação à missão, à visão, aos valores da empresa, sempre, não pode fugir isso. Cada setor tem que ter a sua missão, dando sustentação à missão da organização, ok? Área de TI, área de suprimentos, área financeira, área contábil, tá certo? Área de recursos humanos. Então, política de recursos humanos, qual é a política de recursos humanos da organização? A política é a visão maior, ok? Lá vai estar toda a conceituação do que precisa prevalecer naquele setor. Se eu construir a política da área, né, da área de compras, já defini a política da área de compras como sugestão, a política é compras com visando diminuição de custos, racionalizar os processos, racionalizar o tempo, né, o tempo de aquisição, né, ser mais curto, lead time, né, ser mais curto, né, a prática da avaliação dos fornecedores, né, a política de avaliação dos fornecedores, quer dizer, a política de selecionar novos fornecedores, em tempos, o rodízio de fornecedores, isso tudo é a política. Eu defino na política. Eu tenho que, de tempos em tempos, fazer um rodízio dos fornecedores. Para que isso? Para ter uma oportunidade de conhecer novos fornecedores, novos produtos e ampliar o meu leque de opções, né? De fornecedores de insumos e de serviços, né? Para mim, de bens, insumos e serviços, ok? Então, tudo isso é definido na política. Muito bem, se eu tenho a política construída, qual é o próximo passo? Vamos ao detalhe da política. Qual é o detalhe? Estão nas normas. O que é que vai estar nas normas? As normas vão estar as regras. As regras para que se possa alcançar aqueles objetivos. Então, por exemplo, as compras, todas as compras, elas têm que ter uma dotação orçamentária. Isso é uma regra. Isso é uma regra de negócio. Só se compra se tiver dotação orçamentária. Isso é uma regra de negócio. Só quem compra, tá certo, é a área de compras do CSC, ou seja, do Centro de Serviço Compartilhado da empresa. Só quem compra é o departamento de compras. Então, veja, é a regra. Está definida a regra. Ninguém mais pode comprar. Só quem compra é o setor de compras do Centro de Serviço Compartilhado do grupo. Ah, mas a unidade de Goiás, ela pode fazer compras locais. Não. A unidade de Goiás, ela tem que gerar as suas demandas, suas necessidades orçamentárias, que já foram definidas no orçamento, e que a área de compras, a área de suprimentos, trabalha em cima do orçamento
para que possa realizar as compras que vão atender a necessidade de Goiás. Então, isso está nas regras. Então, as normas retratam, documentam as regras do negócio. As compras são centralizadas, veja exemplo de regra, né? Compras centralizadas, compras só são realizadas com pedidos de compras aprovados. Veja, isso é uma regra do negócio. Só compra se o pedido de compra for aprovado pela diretoria. Acabou-se. Só compra se houver dotação orçamentária. Ou seja, aquela compra estava prevista no orçamento. Se não tiver prevista no orçamento, não vai se comprar. Veja, isso está definido aonde? Nas normas. As normas definem isso. As normas é que dão essa característica, tá certo? Qual o critério de avaliação dos fornecedores? Qual a periodicidade que vamos fazer a avaliação dos fornecedores? Os fornecedores devem ser avaliados a cada 2 anos. Fornecedores de bens, serviços e insumos serão avaliados a cada 2 anos. Onde é que define isso? Nas normas. As normas definem isso. É o detalhe da política. A política é a visão macro. As normas permitem o detalhamento da política, tá certo? Dando detalhamentos. E a política foi: os fornecedores são avaliados. Avaliação do nível de serviço do fornecedor está na política. Avaliação do nível de serviço do fornecedor está na política. Agora, os fornecedores serão avaliados a cada 2 anos, está na norma. E como vai ser a avaliação do fornecedor, está no procedimento. Veja, o macro para o micro. Política, normas e procedimentos. Muita gente sabe, conhece do manual de normas e procedimentos. Alguém vai dizer assim, mas o manual de normas e procedimentos, isso aí é para inglês ver, isso aí é para prateleira, né, do responsável do departamento de suprimentos ou do diretor. Não, gente, não é. Não é. Política, normas, o manual de normas e procedimentos de uma empresa, né? Esse manual, ele é um documento que todo e qualquer profissional que vai ser contratado para aquela área, ele precisa conhecer, ele precisa ler, ele precisa entender, para ele poder assumir e assinar um termo de responsabilidade do cumprimento das políticas da área que ele vai trabalhar. Por quê? Porque a empresa tem compliance. Por quê? Porque a empresa tem um código de conduta. Veja a importância da construção desse documento. E onde é que se constrói esse documento? Se constrói dentro da área de controle interno, dentro da controladoria. Não é em outro lugar. Então veja como é rico na hora em que nós estamos tratando do assunto de implantação de uma controladoria dentro da sua empresa, né? E de um setor, que é o setor de controle interno. E esse setor de controle interno contempla processos de negócio, contempla avaliação de riscos dos negócios e contempla as políticas, as normas e os procedimentos do negócio. Por área, por processo. Logicamente, aí você tem toda a documentação dos controles da empresa, para que possa melhor administrar a organização, ok? Então já vimos que a política é a visão macro, já vimos que o detalhe da política estão nas normas, tá certo? Nas normativas, ok? Por exemplo, se a política define, né, transparência no processo de compra, com algumas diretrizes, diminuição de custo, avaliação de fornecedores, né, rodízio de fornecedores, né, transparência nas negociações, está na política, está definido na política. A ética,
né? A ética, o exercício da ética, isso está na política. Eu venho para as normas, onde eu vou detalhar, a avaliação dos fornecedores são em 2 anos, tá certo? Eu venho para as normas, onde eu vou estar lá estabelecendo. Só quem compra é a área de compras do centro de serviço compartilhado, de uma forma centralizada. Então eu estou na norma, eu estou definindo as coisas. Só compra com pedido de compra aprovado pela diretoria. Não se faz nenhuma compra sem pedido de compra. E se a sua empresa, por acaso, compra sem pedido de compra, você precisa se organizar, né? Você precisa se organizar. Porque aí existem problemas, aí existe retrabalho, aí existem riscos, né? Vários riscos. Então aí entra a avaliação de risco, o nível de avaliação de risco do seu negócio. Então veja, onde é que está definido isso? Nas normas. Não se compra se não tiver um pedido de compra prévio aprovado pela diretoria. É diferente de você comprar e depois você fazer a cobertura. O que é fazer a cobertura? Você compra a máquina, né? E depois corre para construir um pedido de compra e levar para o diretor assinar já com a nota fiscal. Ó, recebi o produto aqui, agora assina aqui o pedido de compra, porque essa compra já foi feita, a máquina já está instalada aí. Veja, isso está errado. Isso mostra a fragilidade da sua empresa, né? Então, o quanto é importante. Onde é que eu defino isso? Eu defino isso nas normas, que é o detalhe da política. É lá que eu vou definir isso, tá certo? Eu vou definir também nas normas que as compras só são realizadas se tiver dotação orçamentária. Nas normas que estão registrado isso. É uma compra, tem orçamento para isso? Não. Então, fica para o ano que vem. Isso está na norma. Agora, como é que vai comprar? Aí entra o procedimento. O que é o procedimento? O procedimento é o detalhe. O procedimento é como as atividades vão ser realizadas. Como é que se compra? Olha, se emite, se avalia a necessidade, se avalia o nível de estoque, o ponto de ressuprimento. Aí entra a descrição do procedimento, de como vai ser realizado uma compra. É o detalhe da operação. Aí são os procedimentos. Então, quando a gente olha o negócio, né, o processo de um negócio, ali eu tenho os papéis, as regras, as rotas, né, da operação, tá certo? E ali está definido tudo. Como é que se define isso? Através da política, através das normas, através dos procedimentos. E assim eu documento toda a área de controles internos da empresa, ok? Muito bem. Agora que você já teve a oportunidade de ter a visão, de ter esse entendimento, faça sua pergunta, faça seu questionamento, tá certo? Mande a mensagem para mim que eu responderei com todo prazer ao seu questionamento. Não deixe de marcar o seu ok, gostei, tá certo? Não deixe de compartilhar essa nossa live com aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer, que precisam ter uma oportunidade de olhar a sua área, né? E refletir sobre a sua área, como é que está a sua área em si, né? Então esse é um ponto importante para que possa aprimorar o seu núcleo de controle interno dentro da controladoria da sua empresa, ok? O modelo de controladoria que estamos trabalhando é de grandes empresas, de grandes organizações que possam utilizar, e o manual de políticas, normas e procedimentos que estamos aqui exemplificando é um documento que tem que dar sustentação, tá certo? A missão do setor, da organização, que por sua vez dá sustentação à missão da empresa. Não podemos nunca ignorar esse critério, ok? Muito bem, agora vamos falar um pouco do perfil do coordenador da área de controle interno, né? O que é que esse coordenador, qual é o perfil do profissional que deve estar administrando a área de controle interno? Esse profissional ele pode ter algumas competências essenciais, tá certo? Para dar sustentação a ele, a formação acadêmica dele, tá certo? Pode ser da área de economia, de administração, de contábeis, tá certo? Ou numa formação de matemática, ele também pode, ou de estatística, tá certo? Ele pode ter essa formação
mas né, pode ter qualquer outra formação acadêmica, não é um problema. Agora ele tem que ter a experiência, né, necessária dentro dessa área que é exigida, das competências essenciais que ele domine, que ele precisa dominar, sem dúvida nenhuma, processos de negócio, avaliação de risco, isso ele precisa dominar, tá certo? Documentação de processos, né? Ele precisa ter o domínio, ele tem que ter essas competências essenciais para o exercício da função. Isso do lado técnico, né? Por outro lado, ele precisa ter desenvolvido, né, e apto a formação dele, né? A formação dele, para que ele tenha relacionamentos de longo prazo. Por quê? Porque a área de controle é a área que vai transitar em várias áreas. A área de controle ela vai avaliar várias áreas. Ela entra no financeiro, ela entra na área de suprimento, ela entra na área de informática. Então esse profissional ele precisa ter habilidades no relacionamento. Ele precisa ser transparente, ele precisa ser uma pessoa que tenha um pulso, né, para exercer a sua função, mas sem entrar em atritos, mas avançando nas suas negociações, porque esse profissional ele vai transitar com várias áreas e ele, de uma forma ou de outra, ele vai identificar fragilidades das áreas e o papel dele é justamente propor as sugestões e implantar as correções, né, com o gestor da área propriamente dita. Então, esse profissional precisa ter uma formação de relacionamento humano de longo prazo, né? É a segunda linha de formação desse profissional. E esse profissional também precisa ter uma formação humana. Ele precisa ter uma formação humana, porque ele tem que ser duro com os problemas que ele vai enfrentar, que ele vai identificar, mas ele precisa ser leve com as pessoas. Então, o controle emocional dele é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque ele vai identificar desvios, ele vai identificar fraudes no dia a dia da atividade dele, tá certo? E ele precisa ter, né, um equilíbrio emocional para poder conduzir tudo isso. Então, na hora que a gente está falando quais são as competências na formação desse coordenador de controles internos, nós já destacamos os 3 grandes pilares: competências essenciais, né, no que tange ao domínio da área de processos, da área de avaliação de risco e da área de documentação de processos, tá certo? Normas, políticas e procedimentos, desenvolvimento dessa documentação, mas ele também precisa ter a formação humana e a formação de relacionamento de longo prazo com os seus iguais com quem ele vai se relacionar, ok? Qual é a remuneração de um profissional como esse, né? Um profissional que ele tem tudo para crescer dentro da organização, porque ele vai conhecer a empresa como um todo. Ele passa a dominar a empresa, ele passa a conhecer detalhes da empresa, tá certo? Ele pode ser amanhã, ele pode crescer para a área de custos, ele pode crescer para a área financeira, ele pode crescer para a área contábil. Por quê? Porque ele pode entrar e ele entra em várias áreas. A remuneração desse profissional, ele varia entre 5 a 7 mil reais, como coordenador, tá certo? De controles internos. Então, essa é a remuneração para um profissional com esta formação, com esta competência. Não é apenas um técnico, né? um desenhador de processos. Não é. A gente está falando da competência dele em 3 níveis, em 3 camadas: humana, longo prazo, na rede de relacionamento e competências essenciais. Ok? Então a remuneração desse profissional varia entre 5 a 7 mil reais, isso nas grandes organizações, ok? Bem, com isso nós vamos encerrar a nossa live de hoje, ok? Fazendo toda essa passagem para você no nosso coach executivo bate-papo com Fernando Caldas, como é a área da parte de controles internos no que tange às políticas, normas e procedimentos da sua organização. Não deixe de marcar, de curtir, tá certo? Essa live,
de compartilhar com aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer esse trabalho, que vai contribuir na formação deles e na aplicação deles no dia a dia das suas empresas. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima live. Muito obrigado e até mais.